Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que está na pauta nacional, mas que está também na pauta local. É a questão da censura, né? Divide opiniões, principalmente no âmbito da magistratura. E também a gente tem que considerar o fato da mudança de postura do presidente do Supremo Tribunal Federal em casos distintos, o que pode fazer parecer que a justiça brasileira seja uma justiça de ocasião. Bom, se você não ainda está situado sobre essa questão, eu vou fazer um breve resumo. A questão da Porta dos Fundos é um especial de Natal que foi levado ao ar pela Netflix, com o pessoal do grupo Porta dos Fundos aqui do Brasil, em que eles satirizam a imagem de Jesus Cristo, né? Colocando Jesus como gay, dizendo que ele teria um caso com o demônio, um caso amoroso com o demônio. Isso, claro, suscitou inúmeros debates, né, nos meios religiosos e fez com que algumas entidades religiosas recorressem ao Poder Judiciário para buscar uma espécie de correção de rumos, né? Eles consideram que estaria havendo um abuso contra a imagem de Jesus Cristo, e alguns até evocam aquele trágico episódio do Charlie Hebdo, que aconteceu em 2015 em Paris, quando muçulmanos terroristas, né, foram até a redação do jornal e executaram fria e barbaramente 15 jornalistas. Foi uma verdadeira chacina. E aí as pessoas alegam que isso que aconteceu aqui no Brasil poderia levar a esse tipo de coisa. Claro que não tem fundamento, né? Não tem fundamento, é apenas um contraponto. Olha, imagine se fossem brincar com a imagem de Alá, com a imagem de Maomé, que é o profeta lá do pessoal do Oriente Médio. Imagine se eles fizessem isso, né? O que estão fazendo com Jesus, com Maomé. Por que não fazem com Maomé? Esse é o questionamento. Pois bem, o pessoal do Porta dos Fundos recebeu uma determinação de um desembargador da Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Benedito Abcaí, no sentido de que o material fosse retirado do ar. A Netflix recebeu a determinação para retirar o material do ar e recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Lá o ministro Toffoli disse que não, que isso é censura. Imagine o ministro Toffoli, um dos maiores censores da atualidade, que instaurou um inquérito completamente ilegal para perseguir o portal O Antagonista, a revista Cruzoé, e uma série de pessoas que se manifestam nas redes sociais em crítica ao STF e em crítica ao próprio Dias Toffoli. Este é o contraponto que muita gente está fazendo acerca dessa questão, por se falar muito em censura, né? Que o Brasil agora está vivendo sob um estado de censura. E o que se viu foi a manifestação de um desembargador, a manifestação de um magistrado que pode perfeitamente ser modificada pelas instâncias superiores. Primeiro deveria ter sido o STJ, não o STF, né? Porque se você recorre para a terceira instância de uma decisão de segunda instância, que no caso foi uma decisão, aliás, de um desembargador, então você teria que apresentar o recurso no STJ, mas já se pulou o STJ como se o STJ não tivesse mais papel nenhum no sistema judicial brasileiro, e já se foi ao STF pedir que revogasse a medida do desembargador e restituísse à Netflix o direito de continuar veiculando o especial, que aliás é uma coisa de péssimo gosto, né? É um tipo de humor escrachado, um tipo de humor irresponsável, e eu espero também que as pessoas respeitem a minha opinião, porque tem muita gente que comenta sem nem assistir o vídeo. Mas eu queria também dizer sobre isso que isso
nem de longe é a censura praticada pelos partidos de esquerda quando no poder. E fora dele também. Porque fora dele, do poder, eles fazem as patrulhas ideológicas para agredir, para perseguir, para difamar, para injuriar e caluniar contra as pessoas de quem eles não gostam, contra as pessoas que falam a verdade sobre eles. Agora imagine o senhor e a senhora que está me vendo agora, esse pessoal no poder. Eles fazem e acontecem, eles fazem, como disse a Dilma naquela campanha presidencial de 2014, nós somos capazes de fazer o diabo para ganhar a eleição. E o importante de tudo isso, de se destacar em tudo isso, é que ninguém fez qualquer tipo de ilação, comentário, foi dada a notícia, né? Normalmente, mas os grupos, os patrulhadores, eu não vou chamar de patrulheiros, mas os patrulhadores ideológicos, eles não disseram nada sobre essa declaração da Dilma. Não disseram nada quando o Lula disse que Pelotas era uma cidade exportadora de viado, ou então que as mulheres do PT têm o grelo duro. Depois inventaram até que isso era uma expressão comum no Nordeste, o que é uma grande mentira. Eu desafio qualquer desses petistas mentirosos a provar onde no Nordeste se tem essa expressão mulher do grelo duro para identificar a mulher valente. Não. Nós temos na Paraíba, por exemplo, em função até de uma música que o Luiz Gonzaga fez, Mulher Macho, Sim Senhor, e uma série, eu já até fiz um vídeo sobre isso. Eu vou deixar um link para você, inclusive aqui no card, para que você acesse esse vídeo. Mulher Macho, Sim Senhor, né? E outras expressões que denotam a mulher como força, como firmeza. Mas eles nem comentaram, não disseram nada. Eu queria que esse pessoal visse o que acontece na região Nordeste, no estado do Piauí, onde o governador do PT persegue jornalistas, censura jornalistas, utiliza a justiça. Quando perde a razão na justiça, porque nós vivemos sob a liberdade de expressão, ninguém chamou ninguém de corno, nem de viado, nem de ladrão, apenas se questionou as ações governamentais. E isso é liberdade de expressão, isso é garantido na Constituição Federal. Mas esse governador do PT, também conhecido como vampiro brasileiro, ele não aceita as críticas. Aliás, são poucos os petistas que aceitam críticas. E aí ele vai à justiça contra os jornalistas. Quando ele perde na justiça, aí ele começa com o patrulhamento daqueles elementos que são pagos pelo governo para no Facebook, no Twitter, no Instagram, xingar as pessoas, colocar abaixo a imagem das pessoas. São centenas de milhares de elementos pagos pelo governo com essa finalidade única e exclusiva, uma vez que eles não têm atribuição nenhuma atribuição no governo. Mas pior, quando não surte resultado, porque a imagem do indivíduo que está sendo atacada é mais forte, ela subsiste, ela sobrevive e consegue superar essa jornada épica de agressões infames e desmedidas, então ele vai aos donos dos meios de comunicação para retirar do ar aquele profissional, para afastar aquele profissional do seu trabalho. Primeiro, mudando de posição, sai de um meio, vai para outro, ou então sai de uma editoria, vai para outra. E enfim, quando ele não consegue submeter o profissional, ele simplesmente assedia o meio de comunicação com dinheiro público para demitir jornalistas. Eu estou contando isso aqui por experiência própria, porque vivi isso na minha pele. E ninguém sabe o que é ser perseguido por um governador, por um governo. Ninguém sabe o que é ficar afastado dos meios de comunicação pela imposição de um tirano que ainda por cima posa de democrata, que ainda por cima tem a ousadia de se apresentar em público como democrata.
Eu não vou aqui discutir quantas vezes ele ganhou a eleição, não vou discutir o seu histórico político eleitoral, porque se fôssemos debater isso aí, a gente sabe que o Nordeste é assim mesmo. O Nordeste cultua tiranos, cultua elementos de péssima índole política e também pessoal. Eu fico muito triste quando se discute essas questões, questiúnculas até, né? Essas questões que são pequenas demais. Enquanto isso, se tem pais de família, não apenas o caso deste que vos fala, mas inúmeros outros profissionais que também foram perseguidos, retirados dos postos em que ocupavam nos meios de comunicação, pelo simples fato de falarem o que tinha que ser falado, pelo simples fato de apresentarem questionamentos válidos, questionamentos lúcidos sobre a realidade política e institucional dos seus estados, e no meu caso, aqui do estado do Piauí. Mas é um registro, para que as pessoas apenas tomem conhecimento, porque isso que eu estou falando para vocês aqui já passou. Eu já consegui superar em todos os sentidos, aliás, todas as 4 vezes em que fui demitido de veículos de comunicação, eu consegui superar o transe, a dificuldade que é, de repente, se ver sem emprego, sem meios de pagar suas contas, de garantir o sustento de sua própria família, pelo simples fato de pensar, pelo simples fato de dizer o que pensa. Bom, é isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino e vamos adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.